Pega essa visão, meu nobre, porque Ultron está de volta para a série do Visão, que vai estrear em breve no Disney+. James Spader, que interpretou o vilão em Vingadores Era de Ultron, está confirmado para retornar na série como o vilão de novo. Lá vem ele como Ultron para a série do Visão. E lembrando aqui, para a gente começar esse vídeo, que a história do Ultron e a história do Visão são histórias muito ali interligadas, né? A gente vai relembrar um pouquinho da história do Ultron em Era de Ultron aqui, mas primeiro precisamos falar como é curioso esse movimento do Disney+, esse movimento da Walt Disney Company da Marvel, com séries derivadas de WandaVision. A série do Visão é a segunda que teremos de uma série de spin-offs, literalmente, de WandaVision, mostrando um pouco também do sucesso da série do Visão, da série da Wanda Maximoff, que trouxe então o poder da Feiticeira Escarlate para a Wanda Maximoff. É uma história que eu achei muito cativante. Eu gostei muito dos episódios de WandaVision por ter essa viagem pelos anos da televisão que a Wanda consumia quando era criança, né? E eu lembro que WandaVision chegou a ser, sim, uma série muito bem avaliada na época, né? Muitos fãs da Marvel gostaram de WandaVision. Eu particularmente gostei de WandaVision. A gente estava num momento muito sensível da pandemia na época que a série foi lançada. Então, ela provocou boas impressões. Claro, sempre vão haver críticas negativas aqui e ali, mas no geral, WandaVision foi um grande acerto da Marvel, eu diria, junto com Loki, que é outra grande série da Marvel no Disney+. Eu acho que essas duas são as mais bem colocadas, assim, digamos que são as mais bem produzidas também, com um roteiro muito mais cativante. Comenta aqui embaixo se você concorda. Mas vamos então para a notícia de James Spader retornando como Ultron, vilão ali da série do Visão. O personagem, ele não dá as caras no MCU desde o filme título dele, que era o Vingadores Era de Ultron, em 2015. E a matéria que está ali no site do Omelete diz o seguinte: James Spader está de volta ao MCU. O ator que interpretou o vilão Ultron em Vingadores Era de Ultron de 2015 voltará a ser o vilão na nova série Visão. Essa é uma notícia que veio do The Hollywood Reporter, tá? Então a fonte veio do The Hollywood Reporter e, segundo eles, a série vai ser mais um derivado de WandaVision se unindo aí a Agatha All Along, Agatha desde sempre. E a gente tem o Terry Matalas de Picard como o showrunner. O elenco também vai ter o retorno do Paul Bettany, que interpretou o Visão de 2015 a 2018, quando ele foi morto por Thanos nos eventos de Vingadores Guerra Infinita. A gente vai ter também Agatha desde sempre estreando, que vai se passar pouco depois de WandaVision. E temos a sinopse aqui do primeiro episódio de Agatha. No primeiro episódio vemos Agatha Harkness, que é a Catherine Hahn, né, finalmente se libertar de um feitiço no qual esteve presa. Ela mal pode esperar para retornar aos seus hábitos maléficos, mas descobre que não tem mais seus poderes. Enfim, temos aqui vários spin-offs de WandaVision aí em pauta, chegando. No caso, a série do Visão ainda não tem uma data muito específica. O que sabemos é que ela vai estrear em 2026. Mas vamos ressuscitar aí um pouco do que a gente sabe sobre o nosso Visão, sobre o nascimento do Visão e o nascimento do Ultron, lá em Vingadores Era de Ultron. Nosso amigo Tony Stark, ele criou o Ultron para ser uma armadura em volta do planeta. A intenção do Tony Stark era que, com a inteligência artificial do Ultron, ele conseguisse fazer uma proteção em volta da Terra, a ponto de qualquer ameaça interestelar, como a que ocorreu na Batalha de Nova York, no primeiro Vingadores, fosse então derrotada. E o Ultron veio nesse sentido. Só que quando o Ultron ele nasce, ele cria uma consciência maligna ao entender, invadindo lá a internet, né, o sistema mundial de computadores, que teremos, na verdade, ali um grande problema aí no planeta. O problema do planeta são os humanos. O problema do mundo somos nós. E aí Ultron decide que para ter paz na Terra tem que eliminar todos os humanos e apenas as máquinas devem reinar. Nesse processo, o Ultron derrota, né, destrói a consciência do Jarvis, que era a inteligência artificial que conduzia, né, todos os experimentos, computação, as armaduras também do Tony Stark. E nesse momento, tudo parece estar perdido. Até que Tony e também o nosso querido Mark Ruffalo, ali o Bruce Banner, eles recuperam a consciência do Jarvis, de certa forma. Em paralelo, o Ultron está fabricando com um tecido sintético, né, que é utilizado inclusive no Gavião Arqueiro,
para poder curá-lo, ele está criando um ser perfeito, a qual ele vai transferir a sua consciência. E esse ser perfeito estaria utilizando, inclusive, a joia da mente, que é a joia amarela que vemos aí na testa do Visão. Essa joia aqui, de um jeito muito louco, ela era azul no cajado do Loki, né? Ela tava azul lá e quebra a gema e aparece a joia amarela. Faz algum sentido? Nenhum. Mas tudo bem. E aí, o Ultron tá tentando criar a sua visão, né? Ele fala que essa é minha visão, essa é o jeito com qual eu serei sempre superior, né? Então, nesse momento, os Vingadores, obviamente, impedem o Visão, ou melhor, o Ultron, né, de transferir a sua consciência para o Visão, levam o sarcófago, por assim dizer, do Visão e vão destruí-lo, né? Só que aí chega o Thor e meio que no momento Frankenstein acaba dando a vida ao Visão, utilizando o seu martelo Mjolnir. Em paralelo, o Tony e também o Bruce Banner, né? Na verdade, mais o Tony, né? Mais o Tony Stark, enfim, a gente passa pano aqui. E aí eles transferem um pouco da consciência do Jarvis para o Visão. Com a joia da mente, eles acabam conseguindo, então, criar o Visão junto com o Thor, dando ali um pá, né? Eletrocutando o corpo do Visão. E assim nasce um novo Vingador, nasce o Visão. Qual o rolê? Eles conseguem derrotar o Ultron é eliminado e não consegue transferir sua consciência. Como a gente vê ali no final de Vingadores Era de Ultron, o Visão segura o Ultron e consegue apagar todo e qualquer vestígio dele no sistema mundial de computadores. E aí só sobra o Ultron Prime, né, que é o androide mor do Ultron, e os seus pequenos bots ali, minions, Ultrinhos, por lá. No final, eles conseguem destruir todo e qualquer Ultron, inclusive o principal, e também conseguem explodir Sokovia, que estava caindo como um asteroide para eliminar toda a humanidade, que foi o plano do Ultron no final das contas, né? O Ultron perde, o Visão se casa com a Wanda e... se casa não, né? Eles ficam juntinhos, ficam ali de somebody love, ficam ali na paixãozinha gostosa, até que temos os eventos de Guerra Infinita. Nesse momento, Visão está com o time do Tony Stark, enquanto a Wanda está foragida com o time do Capitão América após os eventos de Guerra Civil. E em Guerra Infinita, o Thanos chega para poder fazer a baguncinha que ele quer e juntar as joias do infinito. Ele consegue matar o Visão, pegar a joia do infinito e assim ele domina, né, a manopla do infinito. E o Visão vai de base, o Visão morre. Depois dos eventos de Vingadores Ultimato, com a derrota do Thanos, a gente tem a série WandaVision, onde a Wanda cria essa outra realidade paralela, por assim dizer, digamos assim, manipulada também pela Agatha Harkness, né? E assim ela cria também os filhos dela, né? Ela cria as crianças dela, ela cria o Visão novamente, de uma forma que ela queira viver ali, escapando do luto, né? É uma história muito bonita dela com o Visão. Em paralelo, tem também a criação do Visão branco ali, o Visão muito doido ali, albino, que é esse Visão, e aí eles ficam num duelo ali filosófico no último episódio de WandaVision. Por que eu fiz esse resumão aí da história do Visão e da história do Ultron? Porque o Visão Brancão, esse Visão aí, provavelmente vai ser o protagonista da série do Visão, porque ele foge, né? Ele vai embora, ele desaparece. Então a gente não sabe ainda se vai ser esse Visão ou se vai ser o Visão que a gente conhece, mas tudo indica que vai ser esse aí, porque o Visão original está morto e o Visão que foi construído pela realidade paralela da Wanda, né, ele não existe mais também. Esse Visão morreu, esse Visão foi destruído pelo Thanos. Então a série deve trazer esse Visão aí como o protagonista. Pelo menos é o que eu estou especulando aqui e eu queria saber de vocês também se vocês concordam. Já o Ultron, a situação muda de figura, porque para o Ultron voltar, a gente tem que então, sei lá, cogitar aqui que talvez um resto de Ultron possa ter ficado no Visão adormecido, ou nasceu nesse Visão aí, ou talvez o Visão não conseguiu apagar todos os restos do Ultron lá em Vingadores Era de Ultron. Talvez a gente tenha até um retcon, né? Vamos ver o Ultron aí? Talvez a gente tenha um retcon da história do Ultron, porque esse Ultron que a gente está vendo, ele era único, apesar dele ter os seus minions, né, os seus bots. E todos eles foram destruídos no Era de Ultron. Agora, olha ali os bots, tá vendo? Os Ultronzinhos, né, que deram trabalho do caramba para os Vingadores, né? E agora, como é que esse Ultron vai se encaixar?
Pessoalmente, eu não sei como, né? Eu tô tentando aqui pensar em teorias, mas essa é a minha especulação que eu trago aqui pra vocês. A gente já viu um Ultron Visão como seria em What If, primeira temporada, onde o Ultron consegue se unir ao corpo do Visão e assim ele se torna um ser perfeito, consegue as joias do infinito e se torna uma ameaça para o multiverso. Então, essa é a força do Ultron, é ele sendo totalmente poderoso, talvez até mais do que o Thanos, nesse contexto de What If, e provocando uma bagunça gigantesca no multiverso. Então, é possível que a gente tenha um Ultron mais ou menos nessa pegada aí, na série do Visão, porque o de What If deu super certo, e eu imagino que para trazer o James Spader de volta como esse super vilão, tem que ser de uma forma muito bem aproveitada, e as expectativas agora estão, ó, lá em cima, apesar da série do Visão ser essa série, tipo, pô, ninguém pediu, né, ninguém tá esperando nada, mas talvez pelo fato da gente não estar esperando é que vem a coisa boa. Comenta aqui embaixo se você tá na expectativa pela série do Visão, agora que o Ultron está confirmado de volta ao MCU, e a gente se vê nos próximos vídeos do Omelete.